Olá, meninos e meninas do terceiro ano. Ó, tia Joana aqui para finalizar mais uma semana de nossas aulas. A aula de hoje é de História e é continuação da semana passada. Lembra que semana passada a gente entendeu como é que os escravos chegavam aqui no Brasil, como é que eles eram vendidos, onde eles eram vendidos. E hoje a gente vai ver como é que esses escravos viviam aqui no Brasil depois de serem durante o período da escravidão. Então, como os escravos africanos eram escravizados. Então, a gente vai entender como é que era essa relação da escravidão, quais são os tipos de escravidão, vai entender tudo bem direitinho, tá certo? Vamos lá começar. Lembra que a gente já tinha falado semana passada que as pessoas, para se tornarem escravas, elas já vinham escravizadas lá da África, quando os escravos quando as pessoas perdiam a guerra para outro grupo, então essas pessoas se tornavam escravos. E quando essas pessoas deviam um valor, uma quantia, essas pessoas também se tornavam escravos. Então, chegando aqui no Brasil, esses escravos eram vendidos no mercado de escravos. Os senhores de engenho iam lá, selecionavam aqueles homens e mulheres, os mais bonitos, os mais fortes, para realizar qualquer tipo de trabalho. Então, como é que viviam esses africanos escravizados? Primeiro, como eu já disse, eles eram vendidos. Então, depois que eles eram vendidos, eles eram encaminhados para trabalhar nas fazendas e nas cidades. Ou seja, o senhor de engenho que comprava, depois que comprava esses escravos, levava para um lugar onde eles queriam que eles trabalhassem. Então, quando esses escravos eram levados para a fazenda de açúcar, né, que produziam açúcar, os escravos trabalhavam do nascer do sol até o anoitecer. Então, os escravos trabalhavam o dia todo em tarefas de grande esforço físico. Lembra que a gente já viu as fazendas que tinham os engenhos, que cada um tinha sua função, a casa grande, a senzala, a casa da moeda. Então, cada escravo tinha sua função. Então, quando ele era comprado por um senhor que tinha uma fazenda, que plantava cana-de-açúcar para obter o açúcar, então eles trabalhavam do nascer do sol até de noite em tarefas que tinham muito esforço físico. Então, em geral, esses escravos eram mal alimentados e frequentemente sofriam castigos físicos quando não atendiam às ordens dos seus senhores. Então, além de não ter uma boa alimentação, aqueles escravos que se recusavam a fazer o trabalho ou que não faziam o seu trabalho direito eram castigados. Então, eles apanhavam, eles ficavam sem comer, se eles não seguissem a ordem. Então, devido a esses castigos, muitos escravos morriam ainda muito jovens, porque como eles não se alimentavam direito, e se eles não fizessem esse trabalho, eles terminavam apanhando. Então, tinham pessoas que durante o dia, devido ao sol quente, aqui no Brasil sempre fez muito calor, o clima sempre muito quente, então eles trabalhavam no sol, sem se alimentar direito. Então, tinha escravo que no meio da lavoura caía, desmaiava. O senhor de engenho não queria saber, mandava bater até ele se levantar e começar o trabalho de novo. Então, devido a esses maus tratos, muitos escravos morriam muito cedo. A vida do escravo era curta, porque não tinha nem boas condições de trabalho, nem alimentação. Então, trabalhava-se o dia todo e à noite os escravos iam para as senzalas. O que eram senzalas? Locais onde esses escravos ficavam lá para passar a noite, para dormir, para no outro dia começar a trabalhar de novo. Então, não pense que essa senzala era um hotel 5 estrelas, não. Eram locais fechados, úmidos e sem higiene nenhuma. Abrigavam um número muito grande de pessoas, ou seja, era um lugar pequeno para muita gente, que descansavam à noite para um novo dia de trabalho. Então, eles só tinham esse lugar para dormir, mas era um lugar que não era adequado, porque era úmido, pequeno, não tinha muita entrada de ar e todo mundo tinha que caber ali. Isso era para os escravos que trabalhavam nas fazendas. Aqueles escravos que trabalhavam na cidade, eles tinham outras funções. Então, carpinteiro, barbeiro, sapateiro. Era um trabalho um pouco mais leve do que o da senzala. O dinheiro que eles conseguiam eram dados aos senhores. Era o seguinte: você vai numa barbearia cortar o cabelo. Aí tinha um escravo lá que fazia esse trabalho. Você pagava por esse serviço.
E todo o dinheiro que aquele escravo ganhava fazendo esse trabalho era dado ao senhor. Então, lembra que eu já falei que o trabalho escravo é todo aquele trabalho que não é remunerado, você não recebe uma remuneração financeira. Então, eles recebiam, mas eles tinham que repassar esse dinheiro. Então, eles não ficavam com nada. Alguns escravos eram escravos de ganho, vendiam os produtos em nome dos senhores e podia ficar com uma parte do lucro para tentar comprar sua liberdade posteriormente. Vê, tinha dois grupos. Tinha esse grupo dos carpinteiros, barbeiros, sapateiros, que tudo que eles pegavam, eles tinham que dar ao dono, tudo que eles apuravam. E tinham os escravos de ganho, em que o lucro era dividido. Os escravos de ganho eram aqueles que praticavam essas atividades, mas eles ficavam com uma parte do dinheiro. O que eles faziam com isso? Eles guardavam para tentar comprar sua liberdade, porque nessa época aqui, o escravo só era livre se ele tivesse dinheiro para comprar sua liberdade. Olha, eu não quero mais trabalhar, eu vou juntar dinheiro para comprar minha liberdade. Mas como é que o escravo podia comprar sua liberdade se ele fazia uma atividade que não recebia para isso? Apenas esses escravos que trabalhavam na cidade poderiam fazer isso. Então, os escravos eram obrigados a se comunicar em língua portuguesa e seguir a religião católica. Eu também falei isso semana passada. Lembra que eu disse a vocês que os escravos eram parecidos com os indígenas, que moravam no mesmo continente, mas eram como se fossem várias tribos, ou seja, vários povos. Então, cada povo falava a sua língua, tinha a sua religião. Só que quando chegou aqui no Brasil, eles não podiam fazer isso. Todos eles tinham que falar a língua portuguesa e praticar a religião católica. Era obrigado, porque eu também já disse em sala de aula que a religião da coroa portuguesa era o catolicismo. Então, quando colonizou-se o Brasil, trouxe a religião de lá para cá e todo mundo tinha que seguir essa religião. A religião dos africanos, que era o candomblé, não podia ser praticada. Então, manifestações de sua religião, que era o candomblé. Gente, preste atenção, que isso é conhecimento. A religião não é catimbó, não é macumba. O nome da religião é candomblé. Preste atenção. Era proibido, então eles não podiam fazer nada disso. Então, algumas pessoas conseguiam manter essas tradições em segredo para não ser castigados. Então, eles praticavam isso escondido, porque não podia. Todo mundo tinha que ser católico e não podia praticar nada da sua religião. Então, ó, vamos lá entender essa imagem. Olha aqui a senzala que eu falei, tá vendo? Ó como é a porta. Gente, não pense que isso aqui ficava vazio não, viu? Isso aqui ficava vigiado para que os escravos à noite não pudessem dormir. Então, vocês estão vendo que são tijolos, não é nem rebocado, é uma construção bem caseira e todo mundo tinha que caber aí dentro. Olha aqui, um escravo sendo castigado. Lembra que a gente viu numa aula de história que tinham aqueles pelourinhos, que era aquela que pregava as leis. Pronto, ó aqui, ó. Ela, além para pregar as leis, era para castigar os escravos. Amarrava ele aqui, ó. E ele apanhava a partir do que o senhor ia dizendo, ó aqui o senhor aqui, que ele tinha que apanhar. Aqui eram os escravos trabalhando na cidade, sendo sapateiro. E aqui eram os escravos trabalhando na lavoura, ó. Tá vendo? Trabalho bem cansativo. Então, são situações, era assim que o escravo vivia no Brasil. Então, a atividade de hoje, a página é bem curtinha, são em 2 lugares. A atividade no livro é na página 375. Só que lá no livro está pedindo para você realizar, fazer um cartaz. Na parte que tem é a sua vez. Faz esse cartaz bem lindo. Pede para a mamãe ou papai tirar uma foto e mandar para o WhatsApp tia Juliana. Cartaz construído quando papai ou mamãe tiver que ir na escola para fazer qualquer coisa. Leva esse cartaz lá para a escola que tia Juliana quer ver, tá certo? Qualquer dúvida, você entra em contato com tia Juliana no número que está aqui na tela. Dia de segunda, quarta, sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. Eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. Pode ligar, pode mandar áudio, pode me mandar escrito, que eu vou estar lá para tirar qualquer dúvida de vocês. Beijo, bom final de semana. Descansa bem muito para segunda-feira a gente começar nossas aulas de novo, tá certo? Até segunda!